Êxodo 18, verso 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, verso 2, Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, e com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto do monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus filhos. Então saiu Moisés ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés ao seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passara no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que nos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão, e todos os anciãos de Israel comeram o pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Até aqui o que nós vemos? Um encontro de família. Moisés havia enviado a esposa e os filhos para ficar com o sogro, né? Enquanto ele estava desenvolvendo toda aquela tarefa, enquanto ele foi ao Egito, buscou o povo, ou seja, o sogro, o pai da esposa dele, tomou conta dos seus filhos. E agora, quando eles já estão ali, o sogro vai lá devolver, né? Vai lá entregar eles. E aqui a gente percebe o seguinte: há um ambiente de cooperação, um ambiente familiar, um ambiente abençoador, e a gente olha para isso e fala assim: gente, família é uma bênção. Família é uma bênção, e nós precisamos compreender e aprender o seguinte: olha, qual que é a melhor família? A melhor família é a sua família. Ah, pastor, mas nós temos dificuldade demais, nós temos problema demais. Mas o porquê que isso acontece? Porque alguns valores, eles precisam ser ajustados, eles precisam ser de fato, ou seja, organizados. E nós vamos perceber ao longo aqui da história, daquilo que Deus fez na vida de Moisés, que Moisés não era perfeito, e que precisou do seu sogro também o orientar, a posicionar a sua vida para que ele pudesse ser abençoador para o povo de Israel, mas ser abençoador também para a sua casa. Moisés, líder de Israel, com muita responsabilidade, mas também era um pai. E como pai, ele também tinha suas responsabilidades. Eu disse agora há pouco que por muito tempo eu tive dificuldade com o Dia dos Pais, exatamente por causa da minha história de vida, por ter crescido numa família que alguns poderiam dizer que é uma família disfuncional. Por quê? Porque meu pai não cresceu junto com a minha família. Nós crescemos, fomos educados pela minha mãe, e eu louvo a Deus porque a minha mãe, ela foi suprida pelo Senhor, e ela serviu para nós, para mim, para os meus irmãos, como mãe e como pai. Mas mesmo assim, com toda a provisão, a figura do exemplo, a figura paterna, nós tivemos que nos espelhar em pessoas de fora. Agora, o que nós precisamos compreender nos nossos dias, por causa dos inúmeros problemas e daquilo que nós chamamos assim de avanço da sociedade, que na verdade a sociedade não está avançando, ela está se deteriorando.
o que nós estamos percebendo? Que as figuras paternas, maternas, os valores, eles estão cada vez mais líquidos. Como assim, pastor? Eles estão se esvaindo, ao ponto da gente perceber que em pleno Dia dos Pais, nós vimos aí na mídia muitas polêmicas envolvendo o Dia dos Pais. Há aqueles que dizem que o Dia dos Pais não deve ser comemorado, porque existem crianças, assim como eu fui, que não tinha figura paterna. E aí, ou seja, mas tadinho dessa criança, realmente foi difícil. Mas presta atenção, eu fui suprido e eu entendi que Deus, Ele é o nosso Pai. Ele, olha, na ausência do natural, o sobrenatural supriu aquilo que faltava. Desvirtual que as pessoas, tudo que você começa a ver, você começa a concordar, você começa a achar normal. Daqui a pouco, ou seja, valores que são importantes, como a figura paterna, que Deus estabeleceu, ou seja, Deus escolheu essa figura para se representar, ela começa a ser o quê? Diluída. Pastor, mas do que nós queremos, onde que o senhor quer chegar nessa manhã? Eu quero chegar nos valores que precisam ser claros para mim e para você. O que a sociedade precisa dos nossos dias? A sociedade precisa se conservar para que ela não se perca, mais do que já está perdido. E aí a gente percebe que esses valores foram deixados para trás. E aqui no texto, a partir do verso 13, nós encontramos que vem um problema, acontece uma dificuldade. Sabe quando que você sabe que a sua família é boa? Sabe quando que você valoriza a família? Quando você começa a passar por dificuldades, quando você passa por problemas. E na liderança de Moisés surgiu um problema. Verso 13: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, para trabalhar. Estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. As pessoas estavam lá envolvidas, esperando para ser julgadas por Moisés. 14: vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que isso que você faz ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O que Moisés disse? Eu começo meu dia, eu estou aqui para servir o povo. De manhã até de noite o povo vem a mim e eu ministro sobre eles. Eu dou a palavra de Deus, eu ajudo eles a resolver os problemas. Eu estou pastoreando esse povo, eu estou liderando esse povo. O que tem de errado aqui? Aparentemente nada. Mas percebe o seguinte, continua o texto. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu quanto este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti só. Não podes fazer, você não pode fazer isso sozinho, Moisés. Verso 19: ouve as minhas palavras, ouve o meu conselho. Aqui ele vai dar um conselho. E esse conselho, ele tem tudo a ver para a nossa sociedade, para a nossa vida, para aquilo que nós estamos realizando, nós estamos vivendo nesses dias. Ouve as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus e leva suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deves andar e a obra que devem fazer. Nada de novo, mas aqui ele dá a chave. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e ponham-nas sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti
e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também este povo tornará em paz para o seu lugar. O que eu quero abordar? Eu não quero abordar sobre a forma, o funcionamento, mas eu quero abordar sobre a característica necessária que ele estava pedindo. Aqui nós vemos um problema estrutural, um problema relacional, um problema por quê? Porque Moisés não estava dando conta de atender as expectativas do povo nem a deles. Se levantava de manhã, trabalhava o dia todo, chegava de tarde, estava cansado. E aí ele fala assim: Moisés, o que você está fazendo não é bom. Querido, Deus é um Deus bom, amém? E Deus, Ele criou todas as coisas de uma maneira boa. E Ele criou cada coisa para um seu propósito. Se hoje então é dia dos pais, nós queremos falar sobre homens de verdade. Nós precisamos entender que como igreja, como sociedade, a sociedade carece de homens que sejam capazes de cumprir o propósito para o qual eles foram chamados. O que Jetro ensinou a Moisés? Falou assim: olha, você pode fazer aqui uma estrutura aqui para o funcionamento melhor, mas essa estrutura ela precisa ser alimentada por homens que tenham características, que sejam capazes. É evidente que capacidade, ela é muito relativa, capacidade de cada um, ou seja, Deus na verdade distribuiu os seus dons a nós, cada um de acordo com a sua capacidade, mostrando o quê? Que existem capacidades diferenciadas. Mas eu quero me apegar à característica fundamental, que esses homens precisavam ser homens de verdade. Procura dentro homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Sabe o que eu quero te chamar a atenção? O que são esses homens de verdade? Quando você vai para o original, para o hebraico, você vai perceber o seguinte: a tradução desse termo foi traduzido como verdade, fala de quê? Fala de firmeza, de fidelidade, de certeza, de credibilidade, de homens que sejam constantes, homens que tenham habilidade, homens, ou seja, que possam. Está falando de hombridade, está falando da característica do homem, dele ser um homem que é homem de verdade, não no aspecto do gênero, mas no aspecto do caráter dele. Qual que é o problema da nossa sociedade? Nós estamos cercados de homens que não valorizam a formação de um caráter sólido, e na verdade a responsabilidade disso começa onde? Nas nossas casas, com os nossos filhos. Homens que aborreçam a avareza, homens que sejam sinceros e que possam dividir com você o trabalho. O apóstolo Paulo valoriza isso e ele diz o seguinte: olha, quando eu era criança, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas agora que eu sou homem, eu faço coisas de homem. Ele não está dizendo de gênero, ele está dizendo de quê? De maturidade. Que na verdade o ser homem é algo que é construído, e a sociedade está fazendo o que? Está destruindo, está desconstruindo a figura masculina. Está desconstruindo a figura masculina para quê? Para que ele não possa cumprir o propósito. Qual que é o papel do pai, do homem na sociedade? O homem precisa ser líder, o homem precisa... Querido, se você nasceu homem, você querendo ou não, você já é um líder. Você é um líder na sua casa. Você foi gerado por Deus, preparado para Deus, para quê? Para conduzir a sua família até Cristo. Quando nós olhamos para isso, nós olhamos para a realidade dos nossos dias, nós encontramos uma sociedade perdida. Mas perdida por quê? Porque muitas das vezes nós não assumimos o papel que Deus nos deu. Deus nos deu. Nós temos um problema estrutural hoje na sociedade. Por quê? Porque ao passo que muitos homens abrem mão do seu papel, porque na verdade, olha, eu atendo homens e mulheres diariamente, mas eu percebo algo assim, não em relação apenas aos irmãos, mas é geral isso. Às vezes a gente quer a parte do conselho bíblico que nos favorece, porque muitas das vezes nós entendemos o que? Que o homem, ele é o cabeça do lar. É verdade. Mas muitas das vezes esses homens não querem ser, eles querem ser o cabeça das suas casas do ponto de vista natural, do ponto de vista de trazer o alimento, de trazer a provisão, tudo isso é certo.
Mas é importante que nós percebamos que o homem também precisa ser o sacerdote na sua casa. O homem precisa ser aquele que se levanta e faz o quê? E faz com que a sua família se volte para o Senhor. Mas muitas das vezes as preocupações masculinas do nosso tempo, elas estão o quê? Absurdamente voltadas para o material. Ou seja, muitos não estão preocupados, eles entendem, olha, Deus é importante, a igreja é importante, esse negócio de servir a Deus é importante, mas eles não entendem que nós lideramos pelo exemplo, e que se nós queremos que a nossa casa sirva ao Senhor, se nós queremos ser como Josué, que podemos dizer, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos servir o Senhor primeiro. Nós precisamos ser o exemplo para que as nossas famílias possam olhar para nós e perceber o seguinte: é dessa forma que serve a Deus, é dessa forma que agrada a Deus. Ou seja, é preciso que haja constância. Deus separou muito bem os papéis. O homem deve liderar, o homem deve conduzir sua família. E a mulher, pastor? A mulher deve ajudar. A mulher deve ser auxiliadora, aquela que está próxima, aquela que ajuda, aquela que nos momentos de dificuldade, por quê? Porque homens também falham, homens também sucumbem diante das dificuldades e precisam ser o quê? Auxiliados. O que a Bíblia diz? Não é bom que o homem esteja só, porque a tarefa dele é grande, a tarefa dele é grande, é por isso que nós entendemos e compreendemos como que Deus é perfeito nos seus planos, porque Ele cria de fato um ambiente para que a família seja abençoada. Homens de verdade, que vão, cuidar dos seus filhos, que vão viver na verdade, que vão ser bons profissionais, que vão ser homens de verdade, homens que vão ser exemplo para aqueles que estão lá fora. Às vezes a gente olha para isso tudo e a gente percebe o seguinte: há um desleixo muito grande com a casa de Deus, há um desleixo muito grande com a própria espiritualidade. E aí eu não estou falando da igreja, de participação em evento, não estou falando de nada disso. Eu estou falando da sua vida com Deus, do seu a sós com Deus, do momento em que você se volta para Deus e fala assim: Deus, me ajuda. Porque nós vivemos pressões, dificuldades na área financeira, dificuldades na área profissional. Num tempo de crise como esse, homens estão sucumbindo, por quê? Porque estão vendo seus trabalhos acabarem, estão vendo as finanças apertarem, e aí o que acontece? O que eles precisam? Eles precisam ser firmados. Mas aí é que fica exposto o fundamento. Quando o fundamento ele é só natural, ele sucumbe diante das crises. Mas quando Cristo é o fundamento, quando Cristo é que nos sustenta no meio da crise, nós podemos saber que Deus está conosco, que Deus caminha conosco, que Deus nos ajuda. Porque a tarefa de ser pai é uma bênção, mas a responsabilidade é grande demais. Por quê? Porque nós devemos representar diante da nossa família. Nós devemos ser a figura de Deus dentro da nossa família. Nós somos representantes de Deus na nossa família. Percebe o seguinte: e Deus, Ele quer que nós demonstremos o amor dEle nas nossas casas, que nós demonstramos, ou seja, segurança, sustentação para as nossas famílias. Isso depende do quê? De homens bem formados. Pastor, mas por que nós estamos vivendo isso? A sociedade nos levou a isso. A sociedade, a maneira de viver nos levou a isso tudo. Mas o que nós podemos fazer? Nós devemos voltar os nossos olhos para a palavra e perceber o seguinte: eu preciso mudar a história da minha família. Eu preciso. Quando Deus criou o homem, Ele deu apenas praticamente duas tarefas. Cuidar do jardim tem a ver com o cuidado que era necessário ter ali, com proteção e com o quê? E com trabalho, com cultivo. Então, ou seja, como pais, nós precisamos voltar àquilo que Deus nos chamou para fazer e entender o seguinte: é difícil, é difícil ser correto num mundo tudo errado. É difícil, mas nós precisamos ser. É difícil ser pessoas de caráter quando todas as pessoas que se relacionam conosco, elas faltam caráter, têm fragilidade de caráter. É difícil? Mas com a força que Cristo nos dá, nós podemos.
Não existe ninguém, às vezes você fala assim, a pessoa não tem caráter. Não, caráter tem. O problema é a má formação do caráter, as concessões que a gente faz. E sabe qual que é o problema? As pessoas estão fazendo concessões demais nos nossos dias. Concessões demais, estão terceirizando demais. Querido, homens de verdade é que vão poder fazer o que? Ministrar. Percebe que há uma hierarquia aqui. Líderes de 100, de 50, de 10. Talvez você olhe para a sua família assim, mas minha família não dá nem 10. Então você está tranquilo. Você deve exercer o seu papel de líder dentro da sua casa e compreender que Deus tem um propósito para você, que através de você, olha, Deus vai fazer grandes coisas. Por que às vezes a família está desestruturada, a família não está experimentando aquilo que Deus planejou? Por quê? Porque as pessoas não estão vivendo dentro do seu papel. Nessa manhã nós estamos aqui para orar e para clamar ao Senhor, para dizer o seguinte: olha, quando a gente olha para isso tudo e a gente olha a situação real, a gente olha para nós e fala assim, mas é difícil demais. É difícil demais chegar no ponto. É difícil demais, querido. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o primeiro passo. É buscar, ou seja, o alvo. Qual que é o alvo? Eu quero ser um homem de verdade. Eu quero ser um homem que aborrece a avareza. Eu quero ter essas qualificações. Talvez você olhe para você, homem, e olhe e fale assim, me faltam algumas coisas disso. Sabe qual que é a maior vergonha? Não é faltar essas qualificações. A maior vergonha é não querer lutar para conquistá-las. É se acomodar e achar que eu sou assim, eu não vou mudar. Querido, Deus, Ele está pronto. O que a Bíblia diz? Aquele que tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que Ele dá abundantemente. A nossa vida não precisa ser do jeito que, ou seja, do jeito que é. Ela pode melhorar e depende do quê? Do meu posicionamento. Homens de verdade, homens que servem a Deus com alegria, homens que fazem da sua vida um testemunho para que outras possam olhar e falar assim, aquele é um servo de Deus. Sabe qual que é a palavra para você hoje? Homem, é a mesma que Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Homem, olha para esse mundo de dificuldade, olha para esses problemas, olha para as suas limitações, olha naquilo que você está faltando, querido, presta atenção. Deus está falando com você nessa manhã para dizer o seguinte: olha, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Como que eu posso ser? Querido, se arrepende das falhas, se arrepende das dificuldades, se arrepende, ou seja, daquilo. Olha, querido, talvez tenha faltado orientação, talvez tenha faltado referência, querido. O Senhor é a nossa referência. A Bíblia está nos apontando. Eu tenho dificuldade. Se você tem dificuldade, procure ajuda. Deus procura no nosso tempo homens de verdade, homens que vivem, que têm um caráter ilibado, homens que amam suas famílias, homens que lutam pelas suas famílias, homens que defendem e que querem e que amam suas famílias e que são capazes de fazer o que Deus fez para salvar os seus filhos. O que Ele fez? Ele amou, Ele se entregou por nós, para que eu e você pudéssemos nos achegar de volta. Sabe que é a figura que você precisa ter de pai? Você precisa ser o pai da parábola do filho pródigo, que aconselhou o filho, que orientou o filho, que mesmo depois do filho ter saído de casa, ter feito tudo errado, ele é capaz de abraçar o filho, de orientar o filho, de ajudar o filho e de colocar o filho no lugar. Que Deus te chamou hoje aqui, você que está ouvindo essa mensagem, Deus quer alinhar a sua vida ao propósito dele. Você que é homem e ainda não é pai, você não precisa esperar ser pai para se tornar um homem de verdade. Você pode começar isso hoje. Você que é mãe, querido, presta atenção. Você precisa ajudar seu filho a se tornar um homem de verdade. Você que ainda vai ser mãe, você não precisa esperar para você entender e compreender como que você deve lidar. Porque famílias bem estruturadas, famílias abençoadas, dependem de que pai, mãe entendam o seu papel e muito mais do que isso, vivam essa realidade. Num dia dos pais como o de hoje, nós precisamos orar pelas nossas famílias.
num dia dos pais como o de hoje, nós precisamos voltar os olhos não apenas para a nossa família, porque quando a gente olha para as nossas famílias, nós vamos encontrar as dificuldades que nós temos. Se eu fosse olhar para a minha família hoje, é o primeiro dia dos pais depois que meu pai faleceu. E é estranho, porque em toda a minha vida meu pai nunca foi presente. Então, ou seja, alguém poderia falar assim, mas é um dia dos pais como outro, igual aos outros mesmo. Eu olho para isso tudo e eu percebo o seguinte: eu preciso ser melhor do que ele foi. Os erros dele, eu vou olhar para os erros dele e vou liberar perdão todas as vezes que isso me magoar. Mas vou entender o seguinte: eu preciso ser melhor. E assim é que nós precisamos ser. Talvez hoje você está aqui, você olha, seu pai não está presente mais. Ou se seu pai está vivo ainda, você olha com mágoa, com ressentimento pelas falhas dele. Querido, isso não vai ajudar você a ser melhor. O ponto-chave para você começar bem é o reset. Começa de novo. Dá o reset. Começa de novo. Libera perdão para aquilo que faltou. Porque talvez você olhe e fale assim: meu pai não foi nada disso. Pois é, mas não deixou de ser meu pai por causa disso. E aí o que acontece? Uma coisa ele me ensinou. Ele me ensinou do jeito pior para ele, a não ser como ele foi. Mas eu posso ser diferente. Eu quero ser diferente para minha família. Eu quero ser diferente para as minhas filhas. E eu entendo que esse é o sentimento que nós precisamos ter. De olhar para reconhecer as dificuldades, reconhecer as falhas, mas deixar de mimimi. Entender o seguinte: olha, enfrentar como homem. O problema é esse, nós vamos para frente, nós vamos vencer. Nós vamos melhorar. Se a gente tiver que repetir, tiver que errar, tiver que consertar, nós vamos consertar. Mas a gente entende que com a força que Cristo nos dá, nós podemos todas as coisas. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família nesta manhã. Fica de pé no seu lugar. Se eu queria quebrar um pouco o protocolo aqui, com segurança. Você que é esposa e está aqui, eu queria que você chegasse perto do seu marido, amém? E você abraçasse ele. E você vai orar por ele, amém? Você que é esposa, chega perto do seu marido. Eu queria que você orasse por ele. Ai, pastor, eu sei que nesse momento, querido, alguns maridos e outras esposas não estão aqui, até mesmo pela quantidade de pessoas que nós podemos ter. Mas eu queria que nós pudéssemos levantar um clamor nessa manhã. Um clamor por homens de verdade. Por homens que vão ser a figura de Deus dentro de casa, que vão abençoar as famílias. Talvez você que é esposa, você conhece as falhas do seu marido. E esse é o momento de você orar e abençoar a vida dele. De você buscar o Senhor para que ele seja fortalecido, para que ele possa cumprir o papel dele, o papel que Deus chamou ele. Pastor, meu marido não está aqui hoje. Querido, não tem importância. Coloca a mão no seu coração agora. Você e ele são um. Eu queria que você começasse a orar por ele agora. Ah, pastor, eu sou solteiro. Eu queria que você começasse a orar agora pelo seu pai. Que você orasse, seja, se ele é vivo, você pudesse abençoar a vida dele. Se ele já faleceu, que você pudesse agradecer por esse pai. Que você pudesse agora, em nome de Jesus, se você pedir ao Senhor que te ajude a entender o seu papel. Se o seu papel, se você é homem, solteiro, e você vai ser pai daqui uns dias, daqui um tempo, querido, Deus vai te fortalecer, Deus vai te capacitar, você precisa buscar nele. Se você é mulher, querido, você precisa buscar o Senhor, para que o Senhor prepare para você, de fato, ou seja, você seja uma mulher abençoadora, uma mulher ajudadora, mas que Deus prepare um homem de verdade também para constituir sua família.
Que esse é um tempo de nós orarmos pelas nossas famílias e clamar ao Senhor, levantar um clamor de fato, para que Deus possa quebrar as maldições, quebrar as resistências, fazer um milagre em nosso meio, para que as dificuldades que a gente tem vivido, elas possam ser vencidas, e vencidas no poder do